Meu nome é Raíssa, eu sou promotora de justiça em Sertânia e diante das circunstâncias que nós estamos vivendo nesse momento e bem assim, tendo em vista que eu fiz questão de antes de vir para minha casa e ficar de quarentena, escrever uma nota de esclarecimento para que ela fosse divulgada na rádio, mas parece que ou as pessoas não ouviram ou ouviram e não deram a real importância para aquela mensagem. Antes eu vou ler alguns trechos do que foi escrito naquela mensagem e depois vou passar algumas informações que eu acho que devem ser do conhecimento de todos os cidadãos de Sertânia, porque nós estamos vivendo uma situação difícil, são tempos muito complicados e se nós não fizermos a nossa parte, a situação vai se complicar ainda mais. Não adianta a gente achar que porque não tem nenhuma circunstância ou nenhum quadro clínico confirmado de doença na cidade ou talvez em cidades próximas, porque a gente não sabe, só existem suspeitas. Isso não significa que essa circunstância não possa vir a acontecer na cidade de Sertânia. E, meus senhores, eu preciso dizer a vocês, se chegar na cidade, muita gente não vai sobreviver, tá certo? A gente não pode mentir, a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode dizer que o sistema público de saúde vai ser capaz de atender todo mundo, porque ele não vai. As pessoas que fazem parte de grupo de risco, que têm doença, que estão com imunidade baixa, que são idosos, hipertensos, diabéticos, essas pessoas vão acabar perdendo a vida por conta da falta de consciência de quem pode ficar dentro de casa e até pela própria falta de consciência deles próprios, porque eu sei que muitas pessoas do grupo de risco devem estar por aí saindo e vivendo como se nada tivesse acontecido. As medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado, que estão sendo tomadas pelas prefeituras das cidades, são todas, em conjunto, uma forma de tentar minimizar os efeitos trágicos desse vírus. A gente não vê, a gente não sente, a gente só sabe do que é que acontece. Mas o que acontece é algo muito grave. E se a gente não tiver essa consciência, se a gente não parar para pensar o que é que pode acontecer se a gente ficar doente ou se a gente passar essa doença para alguém, a situação vai se tornar muito mais complicada do que ela já está. Estou recebendo fotos de feira funcionando normalmente. Estou sabendo de situações aí da cidade de Sertânia, onde todo mundo está agindo e vivendo como se nada tivesse acontecendo. A gente não pode ser alienado a esse ponto, não. A gente pode achar ruim, porque ruim é e muito. Não é ruim só para vocês, é ruim para mim e é ruim para todas as pessoas do mundo, porque isso que a gente está vivendo não é uma exclusividade nossa, não. Está acontecendo no mundo inteiro. Lendo uns trechos do que eu escrevi para ser divulgado na rádio, porque eu escrevi isso desde o começo da semana, não gravei nem áudio nem nada, estou gravando porque me foi pedido, mas eu tinha dito o seguinte: pede ao Ministério Público que, diante de todas as notícias trágicas e alarmantes que estamos recebendo diariamente sobre o coronavírus, bem assim, levando em consideração que até mesmo eu, que atuo em defesa dos interesses de vocês, cidadãos, terei de ficar de quarentena trabalhando em casa, longe da minha família, que mora em Recife, de todos os meus amigos, crie-se a consciência da importância de se estar mais em casa. É preciso que nós entendamos que, por mais que seja muito ruim ter algum tipo de restrição, de ter que evitar sair de casa, não é ruim só para nós. Várias outras pessoas estão no mesmo barco, achando ruim, chateadas, com medo. Mas esse é o nosso comportamento e é ele que vai definir o futuro de muita gente, que vai impedir que muitas pessoas acabem adoecendo e até morrendo. Somos nós que vamos ditar as regras desse jogo e precisamos estar de mãos dadas. Sertânia não tem caso registrado de coronavírus, graças a Deus. Mas se não fizermos o que estão pedindo para a gente fazer, se não ficarmos mais em casa, se não lavarmos sempre nossas mãos, usar álcool em gel, se não estivermos dispostos a atuar nesse sentido e a agir em conjunto, vamos acabar sendo também vítimas desse vírus e acabar também, infelizmente, contagiando outras pessoas com o nosso comportamento. Não precisamos ter medo, não precisamos ficar em pânico, mas precisamos fazer o que está sendo pedido para ser feito. Ninguém que está mandando vocês ficarem em casa, ninguém que está mandando vocês não terem contato próximo com outras pessoas, ninguém que está pedindo para vocês lavarem sempre as mãos, está fazendo isso de graça. Se vocês pararem um pouco só para analisar a situação do país e a situação do mundo, vocês vão ver que a situação está séria.
Tá muito complicado, tá tudo complicado e a gente precisa fazer nossa parte. Se vocês continuarem desse jeito, se vocês continuarem agindo como se nada tivesse acontecido, a responsabilidade sobre o que vier a acontecer a partir de agora vai ser de vocês. Obviamente que nós, que fazemos parte do poder público e que podemos, de certo modo, impedir que alguma coisa aconteça, temos algumas cartas na manga, digamos assim. Quem não cumprir decreto estadual, quem não cumprir as normas da prefeitura, do plano de contingenciamento que foi apresentado e tudo mais, pode ser preso. Até o próprio ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, publicou uma portaria avisando que quem não cumprir pode ser preso. Você não pode ficar preso para o resto da vida, obviamente, mas vai passar pelo inconveniente de ser levado para uma delegacia de polícia e responder a um processo criminal, porque não está cumprindo uma coisa básica e simples que qualquer cidadão e qualquer pessoa com um mínimo de consciência deveria cumprir. Eu não vou gravar outro áudio, eu não vou fazer outras manifestações, porque eu acho que ninguém tem, vamos dizer assim, uma inteligência fraca o suficiente para entender o que pode e o que não pode fazer. Normalmente as pessoas que a gente tem que ensinar são crianças e adolescentes, não são adultos. Adultos sabem o que pode e o que não pode fazer e tem que ter essa consciência. Eu não achei que eu fosse precisar chegar ao ponto de gravar um áudio para poder explicar às pessoas o que é que elas têm que fazer e o que é que elas não têm que fazer. É a mesma coisa de eu ter que estar explicando para o macaco que ele tem que comer banana. Macaco come banana. Então, assim, gente que tem um mínimo de noção, adulto, que tem um mínimo de instrução, não precisa nem ter muito não, basta ter um mínimo, sabe que quando alguém diz, pode fazer isso, pode, não pode fazer, não pode. Então vamos criar consciência. Vocês precisam ter esse tipo de consciência se não quiserem vir a ser preso. Porque aí tudo bem, se você não quiser fazer o que tiver de fazer, você tiver contaminado, ou você quiser contaminar alguém, vai se contaminar todo mundo num canto só, e aí eu não preciso dizer o que é que vai acontecer, né? Porque todo mundo está vendo rádio, todo mundo está ouvindo noticiário, todo mundo está sabendo dos comentários, e a chance dessa doença chegar onde a gente está é muito grande se a gente não tomar as precauções que tiverem de ser tomadas. Então o aviso está dado. Hoje já era o último dia que o governo do estado deu para os estabelecimentos comerciais ficarem abertos, depois realmente vai ter que fechar. Achando bom ou achando ruim, vai ter que fechar. Vai ser expedida uma recomendação pelo Ministério Público também nesse sentido e vai ser enviada para a polícia. E se você não quiser ser preso e não quiser passar por esse inconveniente, faça o favor e tenha um mínimo de dignidade de ficar em casa. Porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou na minha casa, eu estou longe de todo mundo, eu não estou com a minha família, porque eu não posso sair de onde eu estou. Se eu não der o exemplo, quem é que vai dar? Então, se eu estou em casa, se eu estou submetendo a uma circunstância e a uma situação que está sendo ruim para mim, por que é que você que está aí do outro lado também não vai tomar as suas medidas e as suas precauções para ficar em casa? A gente tem que sair de casa só se for extremamente necessário, para ir comprar um medicamento, para ir comprar uma comida que precisar, ir em mercadinhos e tudo mais. Que é isso que não vai deixar de funcionar. Mas a aglomeração de pessoas é inviável na circunstância que a gente está vivendo agora. Eu me recuso a acreditar que ainda tenha gente que seja tão incapaz de compreender o momento que a gente está vivendo agora. Se você não tem amor por você, tenha pelo menos amor pelo próximo. Tenha um mínimo de respeito pela vida dos outros se você não tem pela sua. E fique em casa.